Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bora começar mais uma jornadazinha de história, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre história do Brasil. Hoje eu quero falar do concurso, do último concurso que teve da PM Bahia e quero em cima desse último concurso apresentar para você um tema, extrair um tema da prova e falar desse tema aqui para você, para a gente, enfim, quem sabe aí dar um spoiler no próximo concurso, dar uma dica do que pode cair. Para quem não me conhece, eu sou o professor Brenão, sou professor de História aqui do Mostra Concurso. A gente está aqui, mais uma vez, dando umas diquinhas de História para vocês. Falando um pouquinho sobre mim, rapidamente, sou formado em História pela FMG, sou mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro e estamos aqui juntos. Gosto muito de falar do concurso da PM Bahia, primeiro porque é um dos melhores estados do Brasil, né? É difícil até saber, nós somos de Minas, viu? O Mostra Concurso é aqui de Minas, eu sou de Minas. É difícil até saber qual estado é melhor, se é Minas ou se é Bahia. A gente respeita, claro, tudo quanto é lugar, todo mundo, mas eu tenho um gosto muito particular pela Bahia. Eu sei que quem está assistindo essas dicas não é só a gente da Bahia, tem gente de outros lugares que também pretendem fazer concurso aí da PM na Bahia. Não vai demorar a abrir não, é por isso que eu peço a vocês que fiquem comigo aqui, assistam essa nossa jornada de história, para a gente falar um pouquinho, entender melhor um pouquinho sobre a história do Brasil e aí aproveitar essa oportunidade para estudar, viu gente? Passar no concurso é uma fila, tá legal? É uma fila. Não adianta nada você estudar só na hora que aparece o edital. Você tem que estudar, inclusive, antes do edital. Eu diria que essa é uma ótima hora para você começar a estudar para a PM Bahia. É uma ótima oportunidade, uma ótima hora. Por quê, gente? Porque agora para frente, a qualquer momento aí, enfim, o governo pode dar dicas o governo da Bahia pode dar dicas que ele vai abrir um novo concurso. E assim, a imensa maioria da galera só começa a estudar quando abre o edital. A gente está vendo, tendo uma experiência aqui em Minas, algumas experiências aqui em Minas, com editais que abriram recentemente, pimba, a procura é muito grande na hora que abre o edital. Quem começou a estudar lá atrás já estava acompanhando o movimento, opa, vai ter concurso, opa, vai ser isso, opa, vai ser aquilo, já estava ali, essas pessoas saíram na frente e tem muito mais chance de passar. Então, em princípio, galera, olha, eu sei que você aí tem uma vida muito apertada, não é fácil, uma vida corrida, então se você puder dedicar ali pelo menos 2 horas por dia para estudar, vê aqui videoaula conosco, vê as matérias aqui conosco, faça o curso conosco, faça o curso de português conosco, porque português é coringa, cara, o português cai em tudo, Faça o curso de história aqui conosco, e aí você começa a estudar e quem sabe, com antecedência, consegue alcançar o seu objetivo, o seu sonho, que é ser aprovado no concurso da PM Bahia. Eu, sinceramente, acho muito massa essa carreira militar. Eu sou professor de história, mas, enfim, é uma profissão muito importante na sociedade, necessária, e é isso aí, beleza? Inclusive, assim, um grande ícone dessa história de Minas Gerais é o patrono, o símbolo da maioria das polícias militares do Brasil, que é o Tiradentes, Então, inclusive ele está nesse contexto, está no contexto da aula que a gente vai falar aqui hoje. Então a gente selecionou um tema, eu estou aqui, o meu computador, a última prova que teve ano passado, ela está aberta aqui na minha frente, eu peguei um tema da prova, uma questão sobre mineração, e quero inclusive falar a questão 23 da última prova, é esse assunto que eu vou extrair, e vamos falar um pouquinho desse tema aqui para vocês que estão assistindo essa live. E é isso aí, bora lá, beleza? Então o tema de hoje, da aula de hoje, dicas da PM Bahia, nós vamos falar de economia mineradora. Tome notas, rapaziada. Economia mineradora. Na verdade, vou até mudar isso aqui, cara. Deixa eu pegar o apagador aqui, vou colocar economia e sociedade mineradora. E sociedade mineradora. E como eu gosto desse tema, tá? Não é porque a gente é aqui de Minas Gerais, não. Acho que se eu não fosse de Minas também gostaria. Muito massa. Pera aí. E sociedade mineradora. Muito bom mesmo. Bom, para começar, vamos às hipóteses, Assim, existem várias hipóteses da descoberta do ouro em Minas Gerais.
Primeiro, os sentimentos, né? Vamos falar das emoções. Assim, Portugal nunca desistiu de encontrar ouro no Brasil. É verdade que houve algum esforço de prospecção bem no início ali da descoberta do Brasil, lá pelos idos de 1530, 1550, 70, houve até algumas incursões durante esse período, a partir de alguns agentes sociais no Brasil que a gente vai chamar de bandeirantes. Então, nesse princípio, até houve algumas incursões, mas não foram encontrados metais preciosos. Desde o início havia uma grande pista de que existia metais preciosos aqui no Brasil, porque os espanhóis, eles encontraram metais preciosos na América Espanhola. Eles encontraram os metais preciosos na América Espanhola, encontraram ouro lá no Império Azteca, na América Central, onde é o México hoje, e encontraram também prata, onde é o Império, onde é a Bolívia e o Peru hoje, no Império Inca, o antigo Império Inca. Fala-se que essa prata, inclusive, ela descia ali ao longo do Rio da Prata para sair ali embaixo do Rio Grande do Sul, enfim, é uma característica importante nesse cenário que a gente está vendo aí. Então a economia, então nesse momento que eu falo, é ali pelos idos do século XVI, não encontrou ouro, mas mais tarde, algum tempo mais tarde, um século e meio mais tarde, talvez, há uma intensificação da procura por esse metal precioso. É verdade que ao longo do século XVI e XVII, o Brasil ficou amplamente envolvido, imergido no negócio açucareiro, Isso porque o Brasil apresentava condições muito favoráveis à produção do açúcar. O açúcar era muito aceito no mercado europeu, inclusive ele tinha uma entrada muito grande, Esse açúcar é extraordinário, gente. Pensa num produto muito aceito no mercado europeu. Nossa, você tá doido, cara. Que produto muito aceito no mercado europeu. De qualquer forma, dentro dessa perspectiva, que a gente está vendo aqui, esse açúcar do mercado europeu, chega um momento que a produção, o valor dele no mercado internacional entra em crise. No século XVII, há várias nações, monarquias nacionais, com suas colônias, suas empresas coloniais, produzindo açúcar aqui na América. Então, após a expulsão dos holandeses do Brasil, eles vão para a América Central, a ilha de Barbados, no Suriname, começam a produzir açúcar. A França também começa a produzir açúcar numa colônia que hoje é o país chamado Haiti. Até a Inglaterra passa a ter a sua colônia produtora de açúcar, a Jamaica, para não falar a Espanha, na ilha de Cuba, na ilha de Porto Rico e na outra metade da ilha de Santo Domingo, porque o Haiti é uma metade, a metade francesa, e Santo Domingo é a outra metade, a metade espanhola. Lá os espanhóis também produziam açúcar. Então, assim, com muita gente produzindo açúcar, o preço do açúcar no mercado internacional caiu. Isso trouxe crise. Eu nunca vi uma metrópole depender tanto da colônia igual Portugal, gente. Nossa, se o Brasil entrasse em crise, Portugal estava arruinado. E foi exatamente isso que aconteceu. Portugal entrou em crise também. E aí, qual era a saída para a crise? Bom, vamos prospectar ouro no Brasil. Bom, os agentes que começaram a procurar ouro eram chamados bandeirantes. Então, eram os bandeirantes ou paulistas, aquelas pessoas que saíam de São Paulo e começaram a prospectar ouro no Brasil. Tá legal? Em princípio, eles tinham pelo menos 3 objetivos. Esses grupos de bandeirantes eram grupos que atendiam a empresas, empreendimentos particulares, pessoas que os contratavam para cumprir alguns objetivos no meio do mato. Podemos citar aqui, por exemplo, havia o objetivo por parte deles de capturar índios para a escravidão, o chamado apresamento. Ou pré-ação, tem gente que chama de pré-ação também. Havia o tipo de bandeirantismo conhecido como resgate ou sertanismo de contrato, resgate ou sertanismo de contrato. E por último, é aquele tipo de bandeirantismo que nos interessa mais. É o bandeirantismo prospector.
o bandeirantismo prospector. Então eu tenho pelo menos 3 tipos de bandeirantismo nesse cenário que a gente está vendo aí, né? Massa, prezamento resgate, ou sertanismo de contrato, ou simplesmente o bandeirantismo prospector, né? Massa demais. Agora, a gente vai entender que o que nos interessa mais aqui é o prospector. O prospector é a busca por metais preciosos. Busca por metais preciosos. E a partir dessa busca por metais preciosos, aí a gente tem que pensar que há várias hipóteses, né, para os bandeirantes terem chegado à América, para os bandeirantes terem encontrado ouro aqui no Brasil, né? Há hipótese aqui, há hipótese. Eu vou escolher uma que a gente acha importante. Como há várias versões, é difícil uma prova trazer uma única versão como verdadeira, né? Ela pode até citar, né, mas não quer dizer que seja verdadeira e única. Mas eu vou citar uma que é muito aceita aqui em Minas Gerais, que é a hipótese em 1695 do Borba Gato, né? Tem a hipótese também do Antônio Carlos Arzão, mas eu vou aqui citar que o Borba Gato teria encontrado ouro em 1695. Borba Gato, um bandeirante, né, que fique claro, viu, gente, teria encontrado ouro em 1695. Encontrado ouro, na região do Rio das Velhas. Beleza? Na região do Rio das Velhas. Então, essa situação é uma situação muito interessante, muito importante para a gente perceber que essa descoberta, ela abre um horizonte enorme de entendimento sobre o que ia acontecer posteriormente. Então, com a descoberta do ouro, né, era preciso, inclusive, criar um aparato fiscal para que a coroa pudesse ganhar algum dinheiro. Agora, é certo que, quando o ouro é descoberto no Brasil, há uma corrida por esse ouro, enfim, há inúmeras consequências imediatas desse processo. Então, o ouro descoberto, o que vai acontecer logo na sequência? É isso que a gente precisa entender, é disso que nós vamos falar aqui agora, ó, consequências imediatas. Quais são essas consequências imediatas desse processo? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bem organizado o meu quadro, pegar um pincel, pincel verde. Quais são as consequências imediatas? A primeira consequência imediata, eu acho que a galera vai concordar comigo, porque isso aqui nem é história, não. A gente tem que entender que isso aqui é um pouquinho de raciocínio lógico mesmo. É ganância. Bicho, tudo quanto é pessoa na Europa naquele momento queria ficar rica. Então há um grande fluxo de pessoas para a América, né? Nesse momento. Então há um povoamento imediato, e muito imediato na região das Minas. Há uma atração de grande contingente de pessoas. Ou seja, um grande contingente demográfico, né? Há uma grande demanda, inclusive, né, por essas pessoas que venham para cá, né, uma demanda por parte da riqueza fácil mesmo, as pessoas vêm em busca disso e aí passam a preencher esse imaginário da riqueza, do Fausto, né, da resolução dos problemas da vida, encontrando ouro aqui. A primeira consequência nesse cenário. É claro que, vamos pensar assim, como é que a coroa vai ganhar dinheiro com isso? Porque interessava demais a Portugal. Então, Portugal precisava montar um aparato fiscal de vigia e fiscalização, né? De vigia enfim, para conseguir arrecadar. Então, uma das primeiras coisas que Portugal faz, vamos colocar isso aqui, ó,
é um aparato, cria-se, perdão, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Nossa senhora, tem saindo, o pagador saiu do carro aqui, peraí, gente. Nossa mãe do céu, gambiarra. Aí, beleza. Cria-se um aparato fiscal, cria-se um aparato fiscal para arrecadar tributos na região das Minas. Embora eu não tenha dito anteriormente, eu vou dizer agora, esse ouro que foi descoberto no Brasil, a gente chama de ouro de aluvião, né? O primeiro ouro descoberto aqui, a gente chama de ouro de aluvião. O ouro de aluvião é o ouro do leito do rio. Também pode ser chamado de ouro de faiscação. Acho que vale até a gente colocar uma nota aqui em cima, né? Deixa eu colocar aqui, tu puxar uma setinha. Não, peraí, deixa eu fazer bonitinho, né, Brenão? Faz bonitinho aí pra galera que tá assistindo lá não achar ruim seu quadro é organizado. Vou colocar aqui, ó, pequenininho, faiscação ou aluvião. Então, ouro de faiscação ou ouro de aluvião, né? Por que a gente fala faiscação? Porque ele foi encontrado no leito do rio, é uma metáfora mesmo, é como se ele faiscasse lá no fundo do rio. É isso. Lembrando que os nossos estudos hoje estão baseados no livro do Ronaldo Vanfas, Brasil, uma biografia, e no livro do Ronaldo Vanfas, não, perdão, esse livro da Lilia Schwartz, Brasil, uma biografia, e no livro do Ronaldo Vanfas, Dicionário do Brasil Colonial, inclusive, e no livro também do Renato Pinto Venâncio, que foi meu professor no FMG, e teve o livro citado na prova. Olha só que doideira, cara, que massa esse trem, bicho. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, é isso mesmo. Da Mary Del Priori e do Renato Venâncio, Renato Pinto Venâncio, que foi meu professor no FMG. Grande Renato, o livro dele citado na questão 21 da prova, da última prova aí, cara. Foi meu professor e a gente preparou essa aula no livro dele. Muito massa. Também, o livro dele também, né? Então tá, então a gente estava aqui falando dessa situação toda. E a propósito, a faiscação é isso, é a metáfora, é como se o ouro faiscasse no leito do rio, no fundo do rio. O ouro de aluvião é o ouro que está depositado no fundo do rio. Professor, mas esse ouro esgotou rápido, porque está muito disponível. De fato, talvez ele tenha se esgotado rápido mesmo, sabe? Assim, talvez aí uns 10, 15 anos, um pouquinho mais que isso, talvez uns 20 anos ele tenha se esgotado. Mas aí vem uma lógica geográfica para entender esse processo, porque o ouro não brotou ali no leito do rio, ele foi levado, ele foi trazido pelas águas de algum ponto. Então, assim, os bandeirantes seguiram o curso dos rios até algumas nascentes, né? Por isso chegaram até Sabarabuçu, por exemplo, onde é a cidade de Sabará, em Minas Gerais, até Caeté, Nova Lima, né? Até a região de Vila Rica, e aí foram encontrando grandes quantidades de ouro, e aí nas chamadas lavras, né? Agora, gente, onde tem ouro tem que ter água, porque é preciso lavar a terra para encontrar o ouro, né? Então isso também era um processo muito comum na época. Então você chegava em Ouro Preto, por exemplo, ali na Praça Tiradentes, talvez alguém tenha noção de onde eu estou falando, né? Ouro Preto é uma das principais cidades do Brasil, cidades coloniais. É uma praça assim, né, central, tem um monumento ao Tiradentes e tal, tem um Museu da Inconfidência. De costas, né, para o Museu da Inconfidência, de costas, tem um morro assim, cara, mas era tudo quanto é gente pesquisando ouro, pegando terra do morro, descendo com terra do morro para lavar ouro. De tanto ouro que existia, pessoal, tanto ouro que tinha. Então, aqui estão algumas dessas consequências imediatas desse processo que a gente está vendo aí, né? Massa. Agora, além de se criar um aparato fiscal para arrecadar tributos na região das Minas, também tem um outro problema. Porque se tem muita gente no lugar, e isso aconteceu do dia para a noite, galera, não é assim, simples, um passe de mágica. Opa, peraí, agora eu vou comer ali, vou ali na venda comprar
uma linguiça, uma carne de porco. Não, cara. Não. A fome foi um problema muito sério nos primeiros anos de exploração de Minas. Vou colocar aqui, ó, consequência imediata, fome. A fome, eu diria mais ainda, a Lilia Schwartz, quando escreve o livro dela, Brasil, uma biografia, ela fala que os primeiros mineradores, e esses primeiros entende-se aí, mineradores, primeiros mineradores, vou colocar aqui exploradores que é melhor, os primeiros exploradores, e esses primeiros, você entenda, por gentileza, dos primeiros 10 anos aí de prospecção de ouro, né? Primeiros exploradores, eles comiam cobras, lagartos, insetos e todo o tipo de animal para não morrerem. Para não morrerem. E todo tipo de animal para não morrerem. Né? Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, assim, cara, as pessoas morriam com os bolsos cheios de ouro. Bolso lotado de ouro, mas não tinha o que comprar para comer. Que coisa, né? Não tinha o que comprar para comer. E isso deixou, assim, trouxe um transtorno muito grande, porque acabou transformando a Minas Gerais num grande drama para aquelas pessoas que não tinham o que comer. Né? É isso. Então a fome foi um problema muito sério? Foi. Agora, acompanhando a fome, pessoal, acompanhando a fome, vem um outro problema também. No início foi só problema, né? Ninguém vê lá, não, beleza, vou lá pegar ouro, vou ficar rico, né? Ninguém vê isso assim. No início foi só problema. Então, rapaziada, assim, outro problema é que a região das Minas traz, cara, é que quando chegava alguém para vender alguma coisa, o valor dos alimentos era muito alto. Mas você não tem noção o que é muito alto. É muito alto. O nome disso é inflação. Inflação no valor dos alimentos. Bom, eu vou usar um animal doméstico que todo mundo conhece, tá legal? Eu vou usar a galinha como exemplo. Galinha, com o valor que se compra uma galinha, ou se comprava uma galinha em Minas Gerais, em Sabará, por exemplo, né? Então uma galinha, sei lá, custava 4 mil réis, vou chutar um valor aqui. Com esse valor, eu comprava 2 cabeças de gado no Rio de Janeiro. Você tem noção do que é isso? Com esse valor, 2 cabeças de gado. Gente, é muita inflação. Muita. O valor das coisas era absurdo em Ouro Preto, absurdo na região das Minas. Porque tem muito dinheiro, tem muita moeda circulando, mas não tem o que comer. Então esse era um problema sério nesse sentido que a gente estava vendo. Então o valor das coisas era muito elevado. Né? Enfim, de qualquer jeito, de qualquer forma, mais importante que tudo isso era estruturar a região das Minas. Então aí a gente passa por uma outra característica, porque era preciso a gente perceber também como é que a coroa começou a arrecadar dinheiro. A gente já falou que ela criou a Intendência das Minas, né? Na verdade, eu não coloquei aqui Intendência das Minas não, porque eu vou colocar agora aqui. Tinha que ter um órgão fiscalizador para isso. Então, para a gente falar aqui da forma da cobrança dos tributos, a primeira coisa que eu vou citar aqui é exatamente essa, a criação da Intendência das Minas. Das Minas
em 1702. A criação da Intendência das Minas em 1702. Né? A criação da Intendência das Minas em 1702, na verdade, essa intendência era como se fosse a Receita Federal de hoje, só que com muito mais poderes. Muito mais poderes. E essa Intendência das Minas, por exemplo, era responsável por cobrar o quinto. O quinto. O que é o quinto, galera? O quinto é a quinta parte dos tributos, da quinta parte de tudo que você... Tributos não, perdão, de tudo que você arrecadou lá. Então, se você pegou lá uns 10 quilos de ouro, 20% você tem que dar para a coroa. Ou seja, a quinta parte. Nesse caso, se são 10 quilos, 2 quilos você tem que pagar de tributo. Também existia, aí, como é que era pago isso? Não é exatamente um tributo, mas existiam as casas de fundição, onde o ouro era derretido, transformado de pó para barra e era tirado aí essa quinta parte. Beleza, bom demais. Bom, além das casas de fundição, também existia outro tributo. A gente vai chamar esse tributo de captação. A captação é o imposto que se paga por cabeça de escravo. Beleza? Então, se o cara tem 10 escravos, daqui a pouco eu falo da escravidão, né? 10 escravos trabalhando para ele na região das Minas, ele vai pagar 10 cotas de captação. Professor, mas quem está sozinho? Bom, quem está sozinho paga a captação sobre si mesmo. Beleza. Outro imposto que a gente vai citar aqui é a finta. A finta é a cota anual de tributos que corresponde a 100 arrobas. A 100 arrobas. E por último, que eu vou citar aqui, está a derrama. A derrama é a cobrança ordinária dos tributos, até completar a cota da finta. Até completar a cota da finta. Então, ali, os tributos, a gente tem, né, uma sequência lógica aí. Bom, vamos fazer assim, vamos dar um pause aqui agora. Né? Deixa eu sair da frente para você dar um print, se você estiver copiando. O quadro até que ficou organizado, né, velho? A letra é uma desgraça, mas o quadro está organizado. Vamos dar um pause, beleza? Toma um cafezinho aí, tal, come um biscoitinho, um pãozinho, volta daqui a pouco. Eu vou apagar o quadro, tá? Ele vai estar branquinho, e aí a gente volta falando de formas de burlar a fiscalização, beleza? Já já a gente volta. Um minutinho só. Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei, pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara, pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não.
there's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala galera, beleza? E ó, voltamos, hein? Firme e forte, você tomou um cafezinho lá, massa, eu também tomei o meu cafezinho aqui, né? Dei uma revigorada, dei um pause aí pra gente começar, aliás, recomeçar os nossos estudos sobre o Brasil Colônia. Como vocês viram aqui, eu apaguei tudo, escrevi aqui a tributação toda, né? A gente explicou a tributação, quero falar inclusive sobre algumas formas de tributação aí que a gente vai abordar nesse momento. Ô gente, é o seguinte, hein? Não esquece. Eu peguei um tema do edital e da última prova e estou destrinchando esse tema aqui. A gente está sendo bem objetivo, aquilo que cai, aquilo que realmente tem grande chance de cair, a gente está colocando aqui no quadro para vocês, beleza? Não esqueçam sempre de dar uma visitada na última prova, de dar uma visitada no edital, no último edital, porque o concurseiro ele não passa, mais uma vez, hein? Ele não passa só com o edital aberto. Não, ele pode passar com o edital aberto? Pode, velho, pode. Mais que isso. Ele precisa começar a preparar antes, tá legal? Então, é nesse ritmo que a gente vai seguir aqui, tá beleza? Bora lá? Eu quero que você gabarite História na PM no próximo concurso que tiver, cara. Então vem estudando com a gente ao longo aí desse tempo, a gente vai colocando dicas, a gente vai pegar todo o edital, vai colocar dicas do edital. Eu tenho que gravar aqui uma dica de Sabinada, eu tenho que gravar uma dica de Conjuração Baiana, eu tenho que gravar uma dica de Revolta dos Malês, que é específico do edital da Bahia, grande Bahia, né? Um dos melhores estados para se viver. Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso, eita, Itacaré, Ilhéus, nossa, bom dia. Um abraço, professor Leco, lá de Jequié, na Bahia, meu grande parceiro, um amigo que a Olimpíada Nacional de História do Brasil me deu, viu? Um abraço para quem for aí da Bahia, foi aluno do Leco, fala com ele, por favor, que eu lembrei dele aqui nessa dica muito massa, né, gente? Muito massa mesmo. Então, bom demais. Aí a gente falava dos tributos. Então, para a gente continuar esses tributos, vamos falar um pouquinho agora de um assunto que é relativamente interessante, interessa a todo mundo também, né? Um pouquinho mais, que é a sonegação fiscal. Sonegação fiscal. Ô galera, a sonegação fiscal é uma prática que existe desde que existe Estado e desde que existe cobrança de tributos. Tem gente que paga, tem gente que não paga. Agora é o seguinte, é interessante notar que essa sonegação fiscal aqui, ela foi enorme, né? Talvez isso justifique, por exemplo, porque da excessiva cobrança de tributos. Eu tenho o quinto, a captação, a derrama, a finta. Então eu tenho vários tributos, como a gente havia dito e listado aqui para vocês agorinha mesmo, né? Enfim, então assim, fala-se inclusive que, uma coisa interessante, fala-se inclusive que a grande expansão, né, do ouro proporcionou uma grande sonegação também. Quanto mais ouro se encontrava, mais se sonegava. Há autores, historiadores que falam em 40%, 50% de todo o ouro encontrado era sonegado, né? E saía sem pagar o tributo devido a Portugal. É provável que seja verdade. O excesso, né, a pesada carga tributária é também um desdobramento da pesada sonegação fiscal. E existiam formas interessantes de sonegação fiscal. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa expressão. Qualquer lugar do Brasil que estiver assistindo essa dica vai lembrar dessa expressãozinha muito massa, que vem aqui de Minas Gerais, viu? A contribuição de nós mineiros aí para a brasilidade da língua portuguesa. É o seguinte,
né? Existiam aí alguns padres que também tinham ouro e eles também sonegavam impostos, né? Lembrando que essa é uma história interessante porque a coroa ficou muito brava quando descobriu que os primeiros sonegadores eram padres. E aí, gente, deixa eu até conferir aqui se eu tô... Só um minutinho, se o gravador tá ok. Tá ok, beleza. Gravador não, microfone, né? Tá ok aqui, beleza. E aí, gente, olha que coisa interessante. Os padres começaram a pegar os santos entalhados na madeira e fazerem fundos falsos desses santos, né? Os primeiros santos com fundos falsos, eles eram extremamente grotescos. Se você pegasse um santo, né, visse, de cara você ia ver que tem alguma coisa errada naquele santo. Uma gavetona atrás, assim, uma placa atrás, que qualquer fiscalizador veria, né? Essa forma de sonegação fiscal é o chamado santinho do pau oco. Olha que coisa interessante. Quem é que nunca ouviu falar isso, né? Santinho do pau oco. Na linguagem popular, isso quer dizer que a pessoa é falsa, né? Que a pessoa se comporta de um jeito, mas na verdade é de outro. Enfim, virou um sinônimo de uma taxação pejorativa da classificação de uma personalidade de alguém, né? Alguém que é dupla cara, como diria aí, né? Em tempos de imaginário de novela da Globo, né, gente? Nossa Senhora, vou falar com vocês. Santinho do pau oco. Outra forma de burlar a fiscalização, né? É interessante, eu não sei se essa expressão é conhecida no Brasil inteiro. Pelo menos aqui em Minas Gerais, a minha geração fala-se muito dessa expressão. Existe uma expressão que se chama lavar a égua. O que acontece? Os mineradores, às vezes, estavam passando pela Estrada Real. Estrada Real, gente, eu vou falar dela daqui a pouco. A Estrada Real, ela é uma estrada que liga o primeiro ponto da mineração, coordenado pela coroa portuguesa, Diamantina, passando pelo, eu vou chamar de quadrilátero aurífero, tá? Passando pelo quadrilátero aurífero, que vai ali de Barão de Cocais, ali de Mineiro, né? De Barão de Cocais até a Zona das Vertentes. Isso aí tem 340 quilômetros. Olha ali de Mineiro ali. Ali de Mineiro é brincadeira, né? Mas tem 340 quilômetros de distância, né? Mas eu chamo de quadrilátero aurífero, né? Ou perímetro aurífero, acho que fica melhor. Esse perímetro aurífero. Então, assim, o cara saía de alguma região aí da Estrada Real e ia até para a região do Rio de Janeiro, ou então para a região de Paraty, que é o caminho velho, Rio de Janeiro, que é o caminho novo, saía montado numa égua, né? Então, o que ele fazia? Ele pegava o ouro granulado e colocava no lombo da égua e selava a égua. E aí ele passava pelos postos de fiscalização sem ser fiscalizado. Na verdade, isso significa que ele, entre aspas, né, ele passava com ouro no lombo da égua. Quando ele chegava ao destino final, ele, aspas, lavava a égua. Então, lavar a égua é um sinônimo de uma expressão assim, tipo, me dei bem, né? E vem desde a época de colonização. Vou colocar isso aqui, lavar a égua. Lavar a égua, que também significa, é uma forma também de sonegação fiscal. Lembrando que essa sonegação fiscal, pessoal, ela é o resultado da expansão da atividade da economia aurífera ali naquele século XVIII, né? Em geral, o ouro é descoberto ali na segunda metade, no finalzinho do século XVII, e há uma expansão muito grande no século XVIII, entre 1730, vamos colocar isso aqui, né, galera? O auge da exploração do ouro, auge da exploração, provavelmente se concentrou entre 1730 e 1745, 43, beleza? Foi o período que Portugal arrecadou mais. Vamos colocar aqui, ó, 1730, 1745. Esse reinado em Portugal era do rei Dom João V, né? O Dom João V foi um grande gastador. E aconteceu uma coisa interessante em Portugal, que houve um risco do despovoamento do território português, gente. Olha que coisa maluca, né? É claro, estava muito fácil ganhar dinheiro no Brasil. Então, o Dom João V, inclusive, ele teve que limitar a emissão de passaportes para o Brasil,
porque todo mundo queria vir para o Brasil ganhar dinheiro, encontrar ouro aqui no Brasil e ganhar dinheiro. Isso foi um problema, né? Isso foi um grande problema. Então esse período aqui foi o período de maior arrecadação. Na verdade, Portugal ficou muito estagnado, sabe, rapaziada? Ficou muito estagnado nesse período, porque Portugal, como ficou dependendo da acumulação do ouro, não se preocupou em desenvolver, né, algum tipo de estrutura econômica mais permanente, não se preocupou em desenvolver uma indústria de algum setor produtivo, de tecidos, né, apenas se preocupou em acumular ouro e fazer valer a sua histórica, né, formação econômica, que é a economia primária do vinho e do azeite. Portugal sempre foi especialista na economia desses dois produtos, não por acaso quem aprecia um bom vinho deve conhecer o vinho do Porto, algum vinho de Portugal que é muito bom. Na verdade, Portugal ele tem um solo muito rochoso, né? E os solos rochosos são propícios à produção dessas duas culturas, digamos assim. Beleza. Então agora eu quero falar de um outro fator importantíssimo, e isso pode vir em prova, que é a formação da sociedade aurífera. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Eu acho que essa tá boa aqui pra gente colocar aqui, ó. A formação da sociedade aurífera. Cara, quando eu começo a falar para PM Bahia, com algum concurso na Bahia, eu começo só a lembrar dos lugares mais bonitos que eu já visitei na minha vida, gente. É impressionante, cara. Lá na Península do Maraú, que lugar maravilhoso, viu? Gente do céu. Bahia é um lugar abençoado por Deus. A formação da sociedade aurífera. Beleza. Então agora, isso é caível também. A sociedade aurífera, ela é muito diferente da sociedade açucareira. Gente, pode cair uma questão comparando as duas sociedades. A sociedade açucareira ela é mais rígida. Porque o padrão de riqueza na economia açucareira, pessoal, é o padrão de riqueza voltado para a terra. E não é todo mundo que tem terra. Aliás, é a minoria que tem terra. Então, um cara é rico quando na sociedade açucareira? Quando ele tem terra, quando ele tem um engenho, quando ele produz açúcar, né? Inclusive, um grande historiador, que eu gosto muito, estudei ele para dar essa aula, citado direto em alguns livros, em alguns concursos, né? O Ronaldo Vansfors, por exemplo, ele fala que no Nordeste existia a chamada açucarocracia, quer dizer, a aristocracia do açúcar, a elite do açúcar, né? Os senhores de engenho. Aqui em Minas, não. Aqui em Minas, a sociedade que se formou em torno do ouro era diferente, uma sociedade mais urbana. A gente pode colocar isso aqui já nas características, mas primeiro eu quero te mostrar como ficaria a pirâmide social. Então, a sociedade aurífera, ela vai ser formada no topo, claro, velho, por aqueles caras que você já conhece, por aqueles caras que você, enfim, tem certeza que já sabe quem são. Opa, caiu. Vamos colocar aqui os grandes mineradores e altos funcionários. Grandes mineradores e altos funcionários. Beleza. Aí eu vou ter uma segunda classe, que é uma classe média, que eu não tenho nessa classe, quer dizer, eu até tenho, posso até ter, a gente não pode ser determinista aqui e falar disso, né? Eu posso até ter uma certa classe média lá na sociedade do açúcar, mas essa sociedade do açúcar é muito rígida. Então ela é bem pouquinha lá na sociedade do açúcar, enquanto aqui em Minas ela é muito mais forte e predominante. Beleza? Então vamos lá, eu vou colocar aqui mais um pedacinho da pirâmide para você entender, bem bonitinho, bem organizado. Espero que você esteja tomando essas notas aí no seu caderno. Então aqui eu vou ter uma classe, deixa eu fazer uma parte um pouquinho maior aqui. Peraí, TUF, isso, epa, TUF. Então eu vou ter uma classe aqui um pouquinho maior, tá legal? Aqui eu vou ter, né, comerciantes. Copia comigo aí, galera. Comerciantes. Eu vou ter advogados, professores, pequenos mineradores. Pequenos mineradores eu não diria não. Vamos colocar aqui médios mineradores, porque também tinha essa diferença na região das minas. Médios mineradores. Padres, militares. Tá vendo? Olha só o tanto de classe social que eu tenho aqui, né?
Muito mais do que na sociedade do açúcar. Vou ter ali senhor de engenho, comerciante, escravo, acabou, né? Quem faz parte do senhor de engenho é a família, os agregados, um ou outro comerciante, a grande maioria escravos. Aí eu vou ter um outro grupo, gente, um outro grupo, e esse outro grupo é um grupo muito peculiar, muito característico, da sociedade mineradora, tá legal? É um grupo, eu diria que é um grupo peculiar nesse sentido, beleza? E que grupo peculiar é esse? São os chamados desclassificados do ouro. Vamos colocar aqui, ó, os desclassificados do ouro. Brancos pobres, só para dar dois exemplos. Brancos pobres e negros forros. Ô Brenão, o que é negros forros? Negros livres, tá legal? Negro que comprou sua alforria. Já falo dessa possibilidade aqui. E na base, claro, né? Infelizmente, a grande matriz, o grande motor das operações e das empresas coloniais. Quem que é o grande motor? Quem é que produz a riqueza? Quem é que trabalha nas colônias? Os escravos. Não que eu concorde com isso, né? Mas infelizmente era assim. Escravos. Os escravos. Então veja só como essa sociedade ela é muito mais complexa, dinâmica, muito mais intensa do que a sociedade do açúcar, galera. É isso aí, isso aqui é importantíssimo, cara. Se eu fosse formulador de prova, se eu fosse o cara da banca do IBFC, na próxima prova eu colocaria uma questão aqui de sociedade aurífera, tá legal? É muito massa isso aí. Então vamos agora fazer o seguinte, vamos dar características para essa sociedade, que é o que cairia, né? Características da sociedade naquele momento. Vamos pegar aqui o verdinho, vou pegar o azul também para destacar. Então já dá para ver que é uma sociedade muito mais dinâmica. Espera aí, para ficar claro, gente. Características da sociedade. Características da sociedade. Deixa eu sair da frente, porque às vezes você está copiando, aí você dá um print na tela. Deu, beleza. Então, quais são as principais características dessa sociedade, né? Vamos listar aqui. A primeira que eu vou citar é que essa sociedade é dinâmica. Ou seja, ali era bem menos difícil o cara subir de posição. É claro que não cabe todo mundo no topo, mas a chance do cara ser rico é muito maior, a chance de um cara pobre ser rico é muito maior do que na sociedade do engenho. Então o cara veio lá de Portugal para cá, ele encontra ouro, pois então ele fica rico, ele pode ficar rico. Agora, é importante que você saiba que no balanço entre os que vieram e aqueles que ficaram ricos e aqueles que não ficaram ricos, os que não ficaram ricos são um número muito maior do que os que ficaram. Ou seja, aqueles que encontraram ouro suficiente para ficarem ricos são um número muito menor de pessoas do que o contrário. Mais gente veio e não encontrou. Menos gente veio e encontrou ouro. De novo, para passar a régua e eu ter certeza que você entendeu. Mais gente veio para Minas e não encontrou ouro. Menos gente veio para Minas e encontrou ouro. Beleza? É isso. Então, a sociedade dinâmica, uma sociedade que é muito escravista, estimulou muito a escravidão, mas diferente da sociedade açucareira, essa sociedade do ouro, viu, gente? Além dela ter estimulado a escravidão, é verdade, mas como eu disse, havia inúmeras possibilidades do cara ficar rico. E isso se reflete também na escravidão. Então, graças a essa mobilidade, a essas possibilidades, o número de cartas de libertação dos escravos foi muito grande na região das Minas. Por isso,
dá para falar aqui, ó, que havia um elevado número de alforrias. Gente, alforria é a carta de libertação, viu? Podemos falar também em manumissões. Portanto, havia um elevado número de alforrias. Podemos destacar, além disso, mais duas características importantes. Essa sociedade, por ser muito complexa, por estar distante de Portugal, vejamos, não era fácil chegar aqui. Gente, vocês imaginem aí, né, o século XVIII, né? Se hoje já é difícil eu sair do Rio de Janeiro e chegar até a região de Ouro Preto, por exemplo, imagina que na época, né, a estrada, você pega a BR-040, hoje está melhor, mas até algum tempo atrás a estrada era muito perigosa, né? A estrada era muito perigosa. Então, se você for raciocinar em cima disso, cara, você imagina sair de Paraty e chegar até o Rio de Janeiro, até a região das Minas. Era muito perigoso. Então, essa sociedade que se desenvolveu aqui era uma sociedade em que o poder público não chegava. E muitas vezes as coisas se definiam, né, por meio da violência. Era uma sociedade muito violenta. Vou citar aqui um episódio também caível na prova da PM Bahia sobre a revolta de Filipe dos Santos, que também tem a ver com a economia mineradora. Quer dizer, vários mineradores protestaram contra o governador da capitania, contra a proibição da circulação do ouro granulado. Por que a galera não queria que o ouro granulado circulasse, rapaziada? Porque o ouro granulado era fácil de ser contrabandeado. Então a coroa portuguesa proibiu isso. Os caras fizeram um motim, uma revolta. Né? E o governador foi obrigado, naquele momento, a aceitar. Depois ele mudou a estratégia, ele juntou um exército, foi caçando líder por líder, até conseguir esvaziar o movimento. Mas é uma sociedade muito violenta, com certeza, né? Tanto das pessoas aqui contra a fiscalização, né? Mas também das pessoas entre si, disputando os veios mineradores. Podemos citar aqui também, além dessas características da sociedade, além dela ser dinâmica, violenta, a gente pode falar de miséria. Havia muita miséria, como eu disse, né, agora há pouco. Gente, a galera que veio para cá e não encontrou ouro é muito maior. É um número muito maior de pessoas daqueles que tiveram sucesso e encontraram aqui essas pessoas, entende? Muito maior mesmo. Eu já falei sobre o fato dessa sociedade ter um elevado número de alforrias. E para a gente colocar mais uma classificação aqui, essa sociedade ela foi marcada pelo homem itinerante. Então as pessoas vinham para cá, para a região das Minas, né, ganhavam dinheiro e iam embora. Depois se sentiam atraídas novamente, porque não fazia sentido nenhum o cara vir para cá, pegar o ouro e ficar aqui. Né? Para ele, a vida dele não era aqui, era em outro lugar. E depois que ele havia encontrado uma certa quantidade de ouro, isso foi, digamos, fenomenal. Então, eu vou colocar aqui que também que havia nessa sociedade o homem itinerante. O homem itinerante. Dá para falar também que essa sociedade viveu características culturais importantes. Né? Vivenciou-se aqui, ó, vou colocar na mesma linha para não competir, ó, vivenciou-se aqui o barroco e o arcadismo. Barroco e arcadismo. Enfim, cara, olha só, a gente fez um dossiê completo aqui. Completo eu não diria não, mas um dossiê bastante significativo sobre a sociedade da época da economia aurífera. Né? Deixa eu sair da frente. Deixa eu ver se o quadro ficou organizado, cara. O quadro ficou organizadinho, velho. Olha aí, ó. Ficou muito bom o quadro. Minha letra é uma desgraça, né, cara? Mas a organização tem que ser fundamental para você estudar direitinho aí, né? Então a gente tem essas notas importantes, inclusive, para fazer valer o entendimento desse processo. Agora, vamos lá, né? Para a gente entender bem como funciona esse cenário, viu? Para a gente entender muito bem. Para fechar esse raciocínio, é preciso entender também que quem começa, quem produz, quem encontra muito ouro, acaba se transformando num grande
quem encontra muito ouro, num grande comprador. Então Portugal deu uma estagnada, sabe? O Brasil virou a grande fonte de renda de Portugal. E isso no longo prazo não foi bom. Portugal assinou um tratado com a Inglaterra, chamado Tratado de Methuen. Esse Tratado de Methuen, ele fez com que Portugal, digamos assim, vamos ser mais específicos, né? Ele fez com que Portugal, digamos assim, vendesse muito vinho para a Inglaterra e a Inglaterra vendesse muito tecido para Portugal. Eu não preciso ser um doutor em economia para saber que esse tratado foi muito oneroso para Portugal. No longo prazo, quem é que desenvolve mais? Quem produz vinho ou quem produz tecido? Eu não preciso ser doutor em economia. Mas como o saldo da balança comercial de Portugal ficava muito negativo, em função da desproporcionalidade desse comércio, dessa situação, Portugal começou a usar o ouro do Brasil para quitar e equilibrar o saldo dessa balança, de tal forma que o ouro brasileiro alimentou o capitalismo inglês, alimentou a acumulação de capital da Inglaterra e alimentou, portanto, a Revolução Industrial lá. O Brasil ele é muito importante, viu, gente? No cenário do século XVIII no mundo inteiro. O Brasil joga muito ouro, ele proporciona muitas alterações no fluxo do comércio internacional naquele momento. Tá legal? Rapaziada, então é isso. Bom, foi um tratado muito bom assim de economia e sociedade mineradora, viu? Massa mesmo. Eu queria agradecer imensamente, dizer que nós nos preparamos muito para essas aulas, para essas dicas aqui. A gente não vem para cá sem estudar em hipótese nenhuma, não tem negócio de embromation, de enrolation não, tá, cara? Eu não tenho vergonha de falar isso não. Aqui meu computador está aberto com meus estudos aqui na frente, o livro da Lilia Schwartz também está aqui, a gente estuda antes da aula. Eu peço a vocês que dêem um voto de confiança no nosso conhecimento, nossa certificação científica, porque a gente está aqui para fazer você gabaritar a história, viu? Um abração para você, fique com Deus, obrigado por assistir essa aula, deixe seus comentários aqui pra gente, Segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, eu tenho um Instagram, velho, eu vou melhorar meu Instagram, tem que ativar meu Instagram de novo, @prof_Brenão, tá? Eu tenho um canal no YouTube também, eu tenho tudo no canal no YouTube, menos vídeo. Gente, eu sou ridículo, eu prometo que eu não vou ser tão ridículo. Um abração para vocês, tudo de bom, Monstro Concursos, tudo nosso, nada deles. Valeu.